Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um convidado do nosso podcast, MindVet Podcast. Convidado mais do que especial, Dr. Gustavo Mendes Gomes, carinhosamente chamado de Bigu, que é o nosso amigo, nosso irmão, colega veterinário, referência para a gente na área da reprodução equina. Vamos ter o prazer de conversar com o Bigu e contar muitas histórias. Parceiro. Esse é ponta firme, né, Bigu? Ô, meus amigos, então, cara, boa noite aí. É uma honra estar com vocês, dois colegas, dois amigos e dois profissionais que, para mim, tenho como prateleira nível superior de tudo que a gente vê a nível de Brasil e também fora do país. Tá? Então, fico muito feliz de estar com vocês hoje aqui, de receber o convite. Lógico que aceitei na hora, e principalmente porque vocês fazem parte da minha vida também. Né? Eu vou contar alguns causos aqui, como se diz, algumas situações, e que, na verdade, Guará nem se fala, mas o Rafa também sempre esteve presente do meu lado de uma forma muito respeitosa e muito carinhosa. Então, eu fico muito feliz de estar com vocês, muito feliz aí pela iniciativa de vocês, pela vontade de vocês de passar o nosso dia a dia. Não tem história, não tem conversa, é a realidade nossa. Muito obrigado. A gente que agradece, Bigu. Você é um cara extremamente conhecido, tem uma trajetória incrível na reprodução equina, mas poucas pessoas sabem da sua história como criador de cavalo. E o Bigu começou a gostar de cavalo muito novo, né? Muitos de nós, veterinários de reprodução, acabam tendo contato depois de formado, mas você teve contato muito novo. Conta pra gente, Bigu, como que foi o comecinho com o cavalo, né? Você é natural do Rio, tem toda uma particularidade e, de repente, você foi fazer veterinária. Pois é, então, cara, o Rafa eu nem sei se sabe dessas histórias todas, o Guará sabe alguma coisa, mas, na verdade, meus pais são de Vassouras, né, do interior do Rio, e só que eu sou nascido e criado, né, tenho orgulho disso, né, porque realmente é um lugar que eu amo, aqui no Rio. Eu estou até no Rio por conta dos meus filhos, né? Na verdade, minha esposa que estavam aqui, eu vim aqui pegar eles, que é a razão de tudo. Vocês vão entender quando a gente começa a conversar a nossa história, a nossa trajetória. Né? Eu vou chegar no momento de uma conversa muito legal que eu tive com um professor meu para exatamente ser o divisor de águas da minha vida, se ia ser na clínica de equinos ou se ia ser realmente na reprodução. Mas isso mais para frente. Então, o que aconteceu? Eu, de uma certa forma, fui criado no Rio, né, a vida inteira na Praia do Leblon, sempre morei no Leblon, segundo prédio da praia, a quadra da praia. E, na verdade, com 6, 7 anos, né, comecei a falar que queria ser veterinário. E tá, tudo bem, você gosta muito de cachorro, gosta de, sei lá, eu tinha, né, como papagaio, no caso, eu tinha apartamento, mas eu comecei a falar que eu queria ser veterinário porque eu queria mexer com cavalo. E, na verdade, meu pai e minha mãe falaram, isso ele vai esquecer, né? Isso não existe. Da onde ele tirou cavalo, né? Enfim, e de uma certa forma, eu com 6 anos pedi no Natal um cavalo para minha mãe e para meu pai, e ainda falei, se não tiver dinheiro, não precisa me dar nada no Natal, zero. Me dá, junta dinheiro e me dá no outro Natal. E aí, nisso, fiz 7 anos, não ganhei o cavalo no Natal de 6 para 7, 7 anos, foi de novo perguntado o que eu queria de Natal, e eu falei que queria o cavalo de novo e não precisava me dar presente de novo, enfim. Isso foi nessa insistência minha até 8 anos de idade, e, lógico, quando eu ia fim de semana para Vassouras, né, com os meus pais para encontrar meus avós, eu sempre ia lá na praça andar a cavalo, porque tinha o cavalinho lá na praça, tinha a charrete para levar lá na curva lá da Biquinha, que era uma mina d'água lá. E eu sempre pedia para ir
pilotando a charrete, o caramba 4, e amava aquilo. E realmente, quando eu fiz 8 anos, né, pedi a mesma coisa no Natal, devia ser um molequinho muito chato, verdade é essa, muito insistente. E aí, né, um tio meu, que é um tio que eu tenho, guardo com o maior carinho, um tio que tinha uma propriedade rural, e falou: pô, pelo amor de Deus, compra um cavalinho aí pro Gugu, né? Todo mundo chamava de Gugu, e é legal falar, porque depois vai entrar Bigu na história, o apelido aí, né? E depois o Gus, né? E depois o Gus. Então era Gugu, por conta, né, do meu nome ser Gustavo, nem eu sei que meu nome é esse, às vezes eu tenho que lembrar, e de uma certa forma acabou que a gente comprou, né? Comprou uma égua, era uma pangaré, né? Na época chamava completa, porque o coitado do peão que vendeu não sabia falar completa. Eu odiei esse nome, né? Na época, eu moleque com 8 anos, amava os Smurfs, né? Papai Smurf e tudo, só que coloquei o nome da égua de Smurfette. Então, isso, o que aconteceu? A Smurfette, né, teve um cavalo de um dos melhores amigos meus, pulou a cerca, cruzou na Smurfette, e a Smurfette deu um shake. O shake foi o meu cavalo que eu comecei a fazer prova funcional, né, com meus 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, né, comecei a fazer prova funcional no shake. Só que o coitado do meu pai caiu na asneira de me ouvir, né, principalmente de que o cavalo, o pangaré ou o cavalo ruim, comia e gastava a mesma coisa que um cavalo bom, um mangalar machador. Era meu sonho, né, eu ter um cavalo da raça mangalar machador. A gente, né, Vassouras é uma região culturalmente que respira cavalo, que realmente, né, sempre teve grandes criadores. Na época deu um molequinho, era o Dr. Hélio Belo Cavalcante, né, o Herdade, HB. o HB, e que, na verdade, eu estava sempre lá, molequinho, e vendo cavalo, até que eu consegui, né, comprar o Tibério HB. Era um cavalo que era fechado no Herdade Cadillac 3 vezes no registro. Enfim. Qual idade, Bigu? Só para a gente Tá, pontuar temporalmente. Eu comprei o Tibério HB com 11 anos de idade, tá? Então, assim, a gente, na verdade, o papai até comprou uma propriedade e falou: tô vendo que você vai querer ser veterinário mesmo, vou comprar uma propriedade rural. Mas ele comprou uma propriedade de 11 mil metros quadrados, que quando a gente viu, né, compramos o Tibério HB, compramos depois a Enseada Azul do Álamo Verde. Essa já foi uma potra muito legal. Foi uma potra que teve um leilão, que era um leilão tradicional lá em Vassouras, né? E que, na verdade, essa potra eu vi e revi porque eu estudava muito, tá, Guará? Na verdade, antes de comprar o Mangalar Machador, eu comprei todos os possíveis e imaginários da história do Mangalar Machador. Eu ia atrás, fui atrás do Bortone, né? Do nosso mestre Bortone, lá no sul de Minas, por conta do livro, por conta de saber como é que era. E acabei... Interessante essa história, porque eu não consegui ir em Cruzilha, propriamente dito. Eu não sei se porque meu pai... não, vamos lá em São Lourenço, vamos em Caxambu, por conta de hotel. Acho que foi mais ou menos por conta de hotel. E me engambelou, e eu não consegui ir em Cruzilha, propriamente dito, quando eu era moleque, tá? Com 11 anos. Mas eu comecei a criar essa potra. Isso é muito legal, o Guará, que você perguntou, porque essa potra ela foi defendida no leilão, era do Aras Álamo Verde, lá de Teófilo Otoni, longe para Rai, né? Lá no norte de Minas Gerais. Para frente de mim aqui. E o cara ia ter que voltar com a potra. Não, mas eu quero caro. Rapaz, eu sei que juntou o doutor Hélio Belo Cavalcante, tio César, né? César Furtado, juntou Moura, tio Moura também, do Aras da Meta, juntou tanta gente e pediu, né, de uma certa forma, para o cara fazer um preço melhor, porque, porra, eu era um molequinho mais querido pelos criadores e tal. E o cara fez. Foi um valor alto, coitado do meu pai, mas foi um valor alto, mais que depois de 2 meses que a gente comprou a potra, essa história é muito legal. Eu acabei levando essa potra, ela ficou num centro de treinamento, né? E que é até responsável é o João da Ponte Alta, que na verdade foi
o Peão, que trabalhou com o Rick da Ponte Alta, que Deus o tenha, meu grande irmão, e que o João apresentou, era o Tabatinga Ultimato. Eu estava lá na Nacional, gente. Comecei para a Nacional com 11, 12 anos, sabe? Assim, Nossa! de alguma forma. Eu não fui todos os anos consecutivos, mas de alguma coisa eu tentava, porque às vezes era longe, enfim, não era só na gameleira. E tinha algumas situações assim que eu lembro, ou que meu pai também falava para mim que não era, e eu acreditava fazer o quê? Não tinha muito jeito. Bigu, só pegar um insight aí na história. Você falou que estudou muito sobre o cavalo, sobre a genealogia, sobre a raça Mangalaga Machador. E você já era estudioso na escola também? Você era aquele aluno CDF, aquele da primeira carteira? Você tem cara que era o cara da última carteira. Porra, não, cara. Porra, tua pergunta foi tão legal. O que aconteceu? Eu te falo, isso foi legal. Minha vida, assim, de estudar era muito focado porque eu realmente gostava muito, tá? Então, assim, mas eu estudava aqui no Rio, né, no Colégio Andros, era um colégio, sempre foi muito tradicional e muito bom do Rio, né? Graças a Deus, meus pais sempre tiveram condição de dar um estudo muito bom para a gente. Não tem vergonha de falar isso. Não passei necessidade. Tá? Não aconteceu isso comigo, né? Por eles trabalharem muito. E sempre me deram esse exemplo. Exemplo arrasta, né? Palavras se vão. Perfeito. Então, perfeito. Assim, o que acontece? O exemplo é seguido de trabalho. Eu não sei fazer outra coisa. Dinheiro não cai do céu. Então, claro. Mas assim, o que você falou, coitado do meu irmão, não sei se ele vai ouvir essa live, mas eu tinha, Rafa, e foi bom que você falou de estudo. Eu fui o caçula, né? Então, eu tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho, minha irmã com 2 anos e eu, um molequinho. E o que aconteceu? Eu nunca gostei de ser chamado a atenção, tá? Personalidade minha. Eu não gosto. Assim, se me chamar a atenção porque eu não sei, eu vou falar, não, beleza. Né? Fazer o quê? Eu não sabia, porra. Mas se me explicar, e se eu fizer errado a segunda vez, eu estou errado. Eu estou errado, porque já me explicaram, porra. Se eu não entendi, eu tenho que perguntar. Tá? Então, eu tenho isso na minha mente, né? Eu faço isso para a minha vida inteira, para tudo, para o meu lado profissional, de tudo. Tá? E como pessoa também, eu pergunto de novo. Falo, não, calma aí, não entendi. E aí o meu irmão, Rafa, ele nunca gostou muito de estudar, não, sabe? Então, eu lembro, desde molequinho, tem uma passagem muito legal. Eu tinha, acho que meus 6 anos, 5, 6 anos, minha mãe que conta, né? Eu não lembro. Que a minha mãe chamava muito a atenção do meu irmão para ele estudar, muito, muito, muito. E eu ficava ouvindo aquilo me incomodava. Então, aquilo me incomodava. E aí teve um belo dia que minha mãe... por que eu falo 5 anos? Porque eu ainda não sabia ler, eu acho, sabe? E aí a minha mãe foi... Né? Minha mãe, depois de brigar muito com meu irmão, sei lá, se ele ficou de recuperação, sei lá o que aconteceu, eu sei que minha mãe foi ver aonde que está o Gugu, onde está o Gugu. Aí as empregadas procurando, a passadeira procurando no apartamento, a gente morava num apartamento um pouco maior, e eu estava num quarto que era de hóspede, trancado, e com o livro aberto, só que o livro cabeça para baixo, ao contrário, né? E eu com o óculos do meu irmão, que ele tinha 2, eu peguei o óculos, né? Eu falei, de repente eu não sei ler porque eu tenho que usar óculos. Minha mãe fala isso, eu não lembro. Mas isso marcou a minha vida. Eu acho que essa pergunta que o Rafa fez é muito disso. Então, assim, eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, mas eu sempre gostei de estudar o que eu realmente achava legal. O resto eu estudava por disciplina, tá? Por disciplina, por não gostar de ser chamado a atenção, então beleza, então vamos lá. E aí, quando eu comecei a ter uma percepção que realmente, né, queria ser veterinário, eu tinha um sonho na minha vida. Isso foi sonho mesmo, um sonho realizado, mas não foi fácil, não. Vocês vão ouvir história aí que vocês nem podem imaginar. Tá? Não foi fácil porque eu queria passar para rural. Queria porque eu queria. Eu queria ou passar para rural, ou para Viçosa, ou para FMG. Não tinha outra alternativa na minha vida. Então, você fala assim, pô, eu pedia para o meu pai passar, né?
a gente saía do Rio e eu pedia, pai, passa lá pela Avenida Brasil, cara, passa lá e passa em frente à Rural. E eu passava, ficava olhando, né, aquela universidade que, para mim, até hoje, eu fico muito emocionado, né? Sou o que sou por conta da Rural, não tenho dúvida disso, né? E vou falar um pouco disso. Mas o que aconteceu? De uma certa forma, eu passei a adolescência, né, indo para Vassouras, passando as férias em Vassouras, porque aí quando a gente viu, a gente estava com uns 10 cavalos já, sabe? Uns 10 mangalás. E aí, com 14 anos, né, o meu pai falou: ó, filho, a brincadeira tá cara, centro de treinamento é caro, que é um salário mínimo por cavalo. Eu lembro como se fosse hoje isso. E, pô, a gente está com 10 cavalos, meu filho. Falei, pô, pai, então tá bom. Como é que vai fazer? Não, eu vou arranjar uma propriedade. Só que é o seguinte, filho, eu sou economista, né, até para vocês saberem, porque tem muito, né, o dedo do meu pai nessa veia nossa administrativa. Meu pai é economista, meu pai se formou em federal e foi fazer MBA na Sorbonne, lá na França. Tá? Então, o papai sempre trabalhou de uma certa forma e a gente tem uma veia dele, né, da história aí, né, de matemática, porque aí entra assim, a história do vestibular. Antes de chegar no vestibular, eu querendo fazer veterinária, eu com 13 para 14 anos, aí uma história muito triste, mas eu aqui no Rio, né, acabou que eu saindo do colégio, né, com 13 anos, acabou que eu fui assaltado e, enfim, um cara com 38 me colocou na barriga, tá? E aí esse ano foi um ano para mim assim absurdo, de horrível aqui no Rio. Eu comecei a andar na rua com medo de andar na rua, com medo, olhando assim, caramba, será que alguém vai me assaltar, né? E aí foi quando minha mãe, né, falou assim: filho, você quer ir para Vassouras? Eu consigo ficar lá 4 dias da semana e 3 dias da semana eu tenho que trabalhar aqui no Rio, terça, quarta e quinta. Esses 3 dias você vai ter que ficar meio sozinho lá em Vassouras. Você quer? Enfim, eu na mesma hora falei: lógico que eu quero, mãe. Pô, eu quero ir para Vassouras, eu quero ficar perto dos meus cavalos, né? Eu, com 13 para 14 anos, eu já dirigia, né, o bug, né, que a gente tinha lá em Vassoura. Eu pegava o bug e meu pai falava assim: filho, pelo amor de Deus, você anda devagar sempre, vai embora lá para ver os cavalos, vai na estrada de terra sempre e anda devagar, pelo amor de Deus. Enfim, coisas que a geração naquela época fazia, hoje é quase que impossível de fazer. Mas dessa forma eu ia assim. E por conta disso tudo, eu tratava cavalo, eu dava férias para tratador. Meus tratadores sempre tiravam férias nas minhas férias. Então, eu falava: pode tirar férias que eu vou para a capineira, eu vou cortar capim, eu vou para capim e vou colocar no coxo. Por conta disso, fiz um monte de cagada, né? Lógico, né? Teve animal com cólica, né, de excesso, tanto de ração ou de cana-de-açúcar, o que vocês possam imaginar. Entendeu? Então, foi um aprendizado, né? Eu tive um laboratório, Guará, extraordinário antes de entrar na faculdade. E desculpa te interromper, a veterinária foi sempre sem dúvida, sempre quis. Cara, então, Guará, hoje assim, eu vejo como a gente é diferente, né? Porque assim, eu nunca tive dúvida. Eu comecei com 6 anos a falar que queria fazer veterinária e queria um cavalo, e eu nunca. Assim, nunca recuou. Nunca refuguei. Entendeu? Então você fala assim: cara, mas que louco. E aí, no meio disso, eu fui morar em Vassouras, tá? Fiquei 1 ano em Vassouras, tá? Em esse 1 ano me ajudou muito na minha vida profissional. Muito, muito. Foi a minha formação de homem, minha formação de responsabilidade. Perder medos, que eu digo, vamos lá, né? Que isso tem a ver com o que vocês me pediram. O medo é extremamente importante para qualquer homem, para qualquer mulher. Agora, mais importante do que ter medo é saber controlar o medo. Perfeito. Então, assim, o meu controle de medo hoje é quase que 99%, tá, gente? Então, hoje eu tenho uma força, um controle, né, de medo absurdo. Você tocou num tema aí, fenômeno, e seria bacana demais a gente conversar com a turma. Você falou sobre o controle do medo.
né? E a gente sabe que a inteligência emocional passa muito pelo controle do medo e a importância do controle do medo nas tomadas de decisões, né? A gente usa o racional para tomar as decisões, mas a palavra final é do emocional, né? E o emocional passa justamente pelo controle dos medos, que é uma coisa pré-histórica que a gente herdou dos nossos antepassados, né? E é importante a gente aprender esse padrão. Então conta pra gente como que é esse processo na sua vida e como que foi isso ao longo de sua carreira nas suas tomadas de decisões. Tá, então, né, como eu falei para vocês, acabou que a gente tocou no assunto de medo, porque foi, né, algo muito difícil, né, traumático que eu passei, né? Nem sei se é adolescência, 12 para 13 anos, mas enfim. E aí eu fiquei realmente com muito medo. E quando a gente fala a palavra medo ou não tem, que você foi muito feliz de falar, né, inteligência emocional, a gente acaba de um certo ponto passando isso para tudo, né? Era só uma criança, mas isso acarreta e atrapalha a tua vida toda. E aí, quando eu fui morar em Vassouras, né, eu cheguei lá em Vassouras, né, na verdade, de uma certa forma, cheguei, né, como diz, né, sem querer, menino do Rio, literalmente. Né, eu tinha alguns primos que eram pessoas influentes na cidade, por ser dono de hotéis e tal na cidade. E aí, o que aconteceu? Com 13 anos, né, que eu cheguei em Vassouras, né, eu fiz 14 anos naquele ano, eu posso falar, literalmente cheguei, pô, todo mundo, caramba, a gente quer conhecer quem é, pô, o cara vindo do Rio, né? Pô, eu era, né? Isso é importante também, acho que a minha vida profissional me mostrou muito isso. Eu sempre fui muito competitivo, sabe? Eu sempre fui do esporte, tá? Ah, então você é competitivo no esporte? Sim. Ah, em tudo? Não sei se dá para separar uma coisa da outra. Então, assim, eu era federado, né, por basquete. Fui federado antes de basquete, quando eu era moleque, até uns 10 anos lutava judô, sempre lutei muito judô. Aí, com 10 anos, parei e comecei basquete e me encontrei no basquete, amava jogar basquete. Mas eu sofri muito com basquete também, muito, porque era um esporte coletivo. E aí a minha mãe e meu pai, eles lembram disso, né? Falava assim, nossa, filho, você tentava fazer tudo. Você era o armador, você era o pivô, você era o ala, você era tudo, porque você queria fazer bem feito. Então, o termo, eu acho, talvez que resume a minha vida, né? Nem sei se é ser competitivo, mas é fazer bem feito. Né? Perfeito. Eu sempre busquei isso. Aí isso é da minha personalidade. E o basquete não foi diferente. Só que era um esporte coletivo. Aí aquilo me incomodava. E aí eu, né, comecei também a pegar onda, então era estudo, fazer isso tudo. A verdade, eu tenho fotos, né? Eu com 10 anos comecei a pegar onda e todo fim de semana, quando eu chegava domingo no Rio, era catando o número de carrapatos no corpo todo com a minha mãe, porque minha mãe não ia muito para bastidores. Ela falava assim, filho, vamos começar a contar. Então, de 10 anos até entrar na rural, na faculdade, com 17 anos, era isso. Resume muito a isso. A pegar onda e jogar basquete e, né, andar a cavalo. Tá? E você E aí, conseguiu canalizar isso tudo para o vestibular, amigo? pois é, então, o vestibular foi difícil, porque o que aconteceu? Quando eu fiquei em Vassouras, tá? Pô, eu saí de um colégio muito bom do Rio, fui morar em Vassouras. Cara, o Rafa, eu quase não estudei, vou ser sincero. Sabe aquele mundo meio deslumbrado assim, sabe? Pô, foi o primeiro beijo na boca que eu dei, aquelas coisas, né? Que, porra, era o cara lá de Vassouras, né? Pô, eu era o capitão do time, da seleção de basquete, que tinha todo o time com 17, 18 anos, que era do terceiro ano, né? O último ano, e eu com 13 anos. Eu era o capitão. Então, isso foi me moldando. Eu também, desculpa, mas dei o. Né, não foi o primeiro soco na cara, mas eu tive uma briga com um menino que era de uma cor parecida com a pessoa que me roubou, sabe? Então, assim, entendam que essa parte do medo foi importante isso.
Esse menino hoje é muito meu amigo, o Vassouras, sabe? E ele fala assim, nossa, cara, você me bateu com uma raiva tão grande. Eu falei, coitado, desculpa, você não tem essa culpa toda. Mas isso me moldou para eu ver assim, caramba, calma aí, eu não preciso ter medo. Eu posso saber me comportar e me defender. E buscar o que eu quero, sabe? E aí eu voltei para o Rio, né? Minha mãe chegou e falou assim, filho, tô vendo que você não estuda tanto, você anda muito a cavalo de tarde, você, né, joga basquete, e você não quer passar para a rural? Eu falei, mãe, você está certo, deixa eu voltar para o Rio, né? Porque eu quero passar para a rural. Na época era 2.500 candidatos para 100 vagas, né? A concorrência na rural. E aí eu voltei para o Rio. Aí, Rafa, foi a primeira porrada de estudo, sabe? Porque eu cheguei, muito estudo. Eu estudei num colégio baense, que era já preparatório para o vestibular, né? Era esses cursinhos mesmo que, como é que é? Tem que ter o aluno lá na folha dirigida. Não sei se vocês pegaram folha dirigida, eu sou velho. O jornal rosa lá que apareciam os nomes dos primeiros, o GPI, o Baense, sempre colocava o nome das pessoas. Eu olhava aquilo ali, eu ficava assim, caraca, cara, eu vou me esforçar para ser uma porra dessa, eu vou ser um nome desse para dar orgulho para os meus pais, né? Eles estão investindo no negócio de cavalo para mim, tudo para ser veterinário, eu vou ter que fazer isso por eles. E eu coloquei essa meta na minha mente, principalmente o que eu queria, era meu sonho. E aí eu estudei muito. Aí eu comecei as primeiras provas, eu não fui bem. Eu falei, não, para aí. Vamos embora, vamos estudar. E aí foi muito legal, Rafa, porque entra a disciplina, que eu acho que o nosso trabalho, a reprodução, é disciplina demais, demais, demais. Então, assim, o que eu fazia? Todo dia, né? Como eu vinha do colégio, eu estudava ali na Gávea, aí todo mundo... Eu morava ou na Gávea, ou no Leblon, ou em Ipanema. Era normalmente o pessoal ali daquela região que estudava no Baense da Gávea. E, porra, eu como morava muito perto da praia, eu chegava do colégio, olhava, porra, tem onda. Aí todo mundo me ligava. Porra, me ligava, e aí nisso, foi lá no Rio, lá no Leblon, que veio o apelido Bigu, tá? Então agora já, vocês saberem, né? Teve um cara pegando onda comigo, né? Eu, como era muito pequenininho, as pessoas... E eu entrava em mar grande. Eu não tinha esse medo. Eu tinha só medo de tubarão, tá, gente? Sempre tive pavor. Meu irmão me prendia no quarto e fazia eu ver aquele filme, aquela praga do Steven Spielberg. Enfim. E eu tinha medo de tubarão, mas eu entrava e enfrentava esse medo. Mas se alguém falasse assim, tem um tubarão aí debaixo, eu fazia igual lá, como é que é, Jesus andava sobre as águas e ia sair correndo. Mas o que aconteceu? Eu realmente, quando eu pegava onda, eu pegava assim, chegava, né, dos estudos, ia pegar onda. Se eu pegasse onda 2 horas por dia, eu estudava depois 2 horas por dia religiosamente. Não precisava ninguém me cobrar. Minha mãe falava, filho, mãe, eu peguei 2 horas de onda, eu peguei 1 hora de onda, porque tinha... Enfim, eu tinha que fazer isso. Então, isso foi quando eu voltei de Vassouras para o Rio, de 15 anos em diante, até o vestibular. E, na verdade, o que aconteceu? No último ano, né, para o vestibular, era muito legal que eu via o meu irmão estudando no Baense, né? Meu irmão passou para a PUC e tal, eu falei, não, eu tenho que passar para a Federal. E o que aconteceu? O Colégio Baense já era competitivo, porque ele queria formar esses alunos para passarem primeiro. E aí tinha uma turma que era a 31, que era do terceiro ano. Essa turma 31 só entrava nela se tivesse as melhores notas. Eram 6 turmas de terceiro ano. Tá? E aí eu já entrei para o terceiro ano na 31, porque eu já tinha nota boa, e tiveram de 50 alunos, só tiveram 18 que se mantiveram o ano inteiro na 31, porque todo mês tinha simulado, todo mês tinha, e se você fosse mal em alguma coisa, você saía dessa turma. Eu não. Eu fui um dos 18 que ficou na 31 o ano inteiro. Até o vestibular. Até o vestibular. Isso é importante vocês saberem que foi porrada. Eu tomei muita porrada da vida já. Tá? E aí, o que aconteceu? Beleza, né? Fui, né? O Jorge Baense, que era filho do dono do Colégio Baense,
Ele, porra, Biguzão, caralho, Biguzão, meu irmão, você é o cara nosso. Na veterinária, a gente está contando contigo, né? Fazer simulado com toda a rede baense, eu sempre lá entre os primeiros e tal, vamos embora. E eu fui para o vestibular lá da Rural. E o que aconteceu? Naquele ano, acabou que o vestibular da Rural era no mesmo dia de Viçosa, mesmo dia. Tá? Falei, puta merda, não vou fazer Viçosa. Não vou. Aí eu falei, não sei se eu quero ir para Belo Horizonte, não, gente. Eu quero Rural, porra, eu vou fazer Rural, eu estou estudando para caramba para Rural. Aí minha mãe e meu pai, pô, filho, mas faz UF também, pelo menos. Que UF? Não mexe com grande porte. Mas, filho, tá bom, eu vou fazer a UF. Vocês estão pedindo, eu vou fazer a UF. Aí eu fiz a UF e a Rural, né? Naquela época era, como é que era? A primeira fase, né? Era múltipla escolha, e a segunda fase que era discursiva e resultado. E aí eu, porra, graças a Deus, né? Foi muito legal isso do vestibular, que é legal de vocês saberem. Eu lembro que assim, porra, eu tinha que ser, os professores falavam, você tem que ser bom em tudo. Mas por conta de peso isso, peso aquilo, você tem que ser muito bom em alguma matéria que quem faz veterinária não sabe nada. Eu falei, tá, merda. Tá. Não, pelo menos duas. Eu falei, nó, ó, eu vou ser em matemática. Meu pai sabe muito matemática, eu tenho uma facilidade com matemática. Então. Eu não tenho, não, mas eu acho que eu tenho. Então tá bom. Bom, enfim, né? Eu acho que só teve uma questão que eu errei de matemática, o resto eu acertei tudo da prova de matemática, né? Lá da UF, inclusive, que tem engenharias e tudo, então fiquei muito bem, inclusive classificado, né, na matemática geral. Mas o que aconteceu? Pô, eu fui muito bem na Rural também. Eu não fui na segunda fase da UF, gente, eu não fui. Minha mãe e meu pai, assim, filho, pelo amor de Deus, eu falei, gente, eu praticamente gabaritei todas as provas da Rural, entendeu? Eu vou para a segunda fase muito bem, e assim, vai dar certo, eu quero a Rural. Enfim, fiz, né? Eu era muito treinado para fazer prova de vestibular, a verdade é essa. O nome é isso, é treino. Para mim, eu acho que ou você tem dom, ou você tem experiência treinando, né? Você adquire, tá? E se você tiver os a disciplina que você falou que tinha de sobra, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz uma prova impecável, discursiva, né, de química e biologia impecável, e a redação, que era uma coisa que eu não era muito bom, eles me treinaram, redação, treinaram. Pode colocar qualquer tema que o Bigu tá treinado. E, porra, eu fiz uma puta redação. Show. E tava lá em Vassouras, né? Falei, gente, passei para Rural. Não tem errado, não é possível. E aí, um belo dia, né, eu lá em Vassouras, lá mexendo com os cavalos, cuidando, andando a cavalo e tal, meu pai ligou, meu pai não, minha mãe, falou, filho, saiu o resultado da Rural. Eu falei, porra, mas só era para sair, tipo, uma semana depois. Falou, filho, saiu antes, vai lá, tu folha dirigida, corre nas bancas, né? Eu lembro, gente, que eu nunca corri tanto na minha vida, né, isso no meio de Vassouras, e todo mundo, caralho, o que tá vendo, Bigu? Saiu o resultado. Bom, eu cheguei nas bancas, né? Cheguei lá nas bancas e peguei, né, a folha dirigida e fui lá para o resultado e meu nome não estava no resultado, né? Falei, caralho, como assim? Minha mãe tinha me ligado e falou, filho, você passou, né? Eu falei, mãe, eu não estou achando, não é possível, não é o mesmo jornal, não é a mesma folha dirigida, caralho. Ela, não, filho, mas eu estou vendo aqui, você está em primeiro. Eu falei, caralho, mãe, como eu estou em primeiro, mãe? Eu não estou em primeiro, mãe. Mãe, você está em qual página? Eu estou na página, sei lá, 40. Eu falei, não, mãe, o resultado está na página 39. Bom, quando eu virei a página, né, eu falei, caralho, mãe, eu estou em primeiro no critério 2. Porra é essa de critério 2, mãe? Eu não sei, mãe, eu não sei. Gente, eu sei o seguinte, né? Eu pirei. Eu sumi, fui lá para a propriedade nossa que virou o Aras, né? Quer dizer, que era o Ares e que virou a clínica nossa no futuro. E levei um engradado de cerveja, fiquei lá sozinho, tomando cerveja e depressão, braba, assim. Você fala, cara, que isso, Bibu? Eu falei, não. Eu fiquei mal. Aí, na época, não tinha telefone lá, ninguém me achou, demorou uns 2, 3 dias a acharem. Enfim, chegou meu pai lá, falou, filho, era o último lugar que eu podia te procurar. Enfim, senão eu ia na polícia. Filho, olha só, eu já fui lá na Rural, tá?
que quis entender o que é esse critério 2. Na verdade, esse critério 2 que você está em primeiro. A pontuação que eu estava em primeiro, eu estava em 44º lugar desses 2.500 que faziam vestibular. Tá? Falei, porra, então tá, então passei. São 100 vagas, porra. Não. O critério 2 é o seguinte: você deve ter tirado menos do que 2, né, em alguma das discursivas ou redação. Eu falei assim, como assim, pai? Porra, eu fui bem pra caramba. Eu não tem como. Não tem como. Pede revisão de prova. Enfim. Aí meu pai falou assim, filho, já fui lá, já fui pedir, já entrei com advogado, um mandado de segurança, caramba, 4 e tal. Enfim. Falei, não, pai, mas se tiver lá no regulamento do vestibular, tá, eu vou fazer o quê, ué? Só que eu quero ver minhas 3 provas, ué, porque eu vi. Peguei as questões, corrigi com os professores, eu escrevi certo. Enfim, moral da história, né? Nunca mais esqueço disso. Eu não sei se vocês conheceram o Zelso. Zelso foi decano lá da Rural, um dos maiores sumidades de bovino, de clínica de bovino do Brasil. Ele era o decano de graduação na época, né? E eu cheguei lá com meu pai, né? Lá na Rural, e meu pai já tinha conversado com ele, ele falou assim mesmo para mim, meu filho, é a maior tristeza da vida que eu vou te falar, sua redação sumiu. Eu falei assim, minha redação sumiu? Que isso? Sumiu, seu pai veio pedir revisão de prova e a gente não tem como dar porque sumiu. Você entregou. Eu falei, uai, você tá louco? Não. Ele falou, então, você me desculpa. Não, me desculpa não. Me coloca aí, ué. É só colocar na minha vaga. Não, então, isso é órgão público, isso não é assim. Mas o meu sonho era ter um aluno igual você. Eu estou vendo, seu pai contou a história, falou que desde que você é molequinho, você fala que ia ser veterinário, e eu queria que você fosse aluno aqui da Rural, mas eu não tenho como ajudar. Entra na justiça, o juiz vai te dar a liminar, né, o mandado de segurança, você vai conseguir estudar. Beleza. Assim foi feito, tá, gente? Então, entrei, o juiz deu a liminar para eu começar a estudar. Fui lá fazer matrícula. Cheguei lá, né? O reitor, na época, foi, porque soube do meu caso, me pediu para me chamar e falou assim, olha só, a gente está muito preocupado porque essas varas federais demora, né, até ser, enfim, todo o teu caso. Então, o que vai acontecer? Você vai estudar, a gente vai te deixar você estudar, mas, de repente, se você perder, você vai perder tudo que você estudou. Eu falei, você está ficando de sacanagem, não é possível. Ela falou, pô, isso já era meio quase do ano, sabe? Já tinha passado quase um período, ter começado, enfim. E aí minha mãe, com medo de drogas, pô, filho, pelo amor de Deus, não estuda na Rural, isso é Deus não quer que você estude na Rural. Mãe, deixa eu te falar uma coisa, você acha que algum dia eu vou ser drogado? Sério, olha para a criação que você me deu e olha quem eu sou. Você acha que algum dia eu vou ser drogado? Ela falou, não, filho, eu sei, eu tenho certeza que não. Eu falei, então, porra, mãe, então deixa eu seguir meu sonho. Filho, o que você quer fazer? Não, eu vou fazer agora realmente Viçosa, vou fazer a UF, e assim, se der certo o Rural, deu. Se não der, porque Deus não quer que eu estude na Rural. E aí, pô, era quase meio do ano, né? Fiquei, sei lá, junho, julho, comecei a estudar no GPI, lá de Copacabana. E foi quando, né, pertinho lá da Carson Gracie, foi quando eu comecei a ter um contato maior com o jiu-jitsu, que eu tinha muitos amigos aqui no Rio que literalmente faziam jiu-jitsu e falavam, por conta de eu ter feito judô até 10 anos e tal, e que eu tinha um espírito muito guerreiro, né, sabia defender muito o meu corpo e os amigos, principalmente. Eu sempre fui muito assim, eu nunca gostei de injustiça. Então, se me batesse na cara, eu aceitava. Mas se batesse na cara de algum amigo meu que não é de brigar, aí eu virava, enfim, virava bicho, né? E isso era uma coisa ruim, né? Mas era adolescente, beleza, né? Autoafirmação, que legal, enfim, né? Enfim, e aí eu realmente, né? Eu fiz o vestibular de novo, passei folgado demais. A minha mãe pediu para... Pô, passei na UF em 3º lugar, e aí minha mãe pediu para eu fazer matrícula, eu fiz.
E na Rural, gente, é muito doido. Meu pai, cara, a gente saiu de Vassouras para fazer o vestibular na Rural. Puta, meu pai teve um acidente na serra, meu pai teve que subir o morro com o carro para passar. Meu irmão, eu cheguei para fechar o portão da Rural para fazer o vestibular 3 minutos antes, para fechar o portão. Nossa. Eu estava tranquilaço, né? Tranquilaço. A viagem que leva 1 hora levou 2 horas e meia. Enfim, sentei e fiz a prova da Rural, passei em 7º lugar. Enfim, tá? Passei, graças a Deus. Falei, mãe, era destino, eu precisava estudar aqui. E aí agora vai entrar a história da Rural, né? Que foi uma história muito legal, muito, muito bonita, bacana demais. E que aí começa a entrar a história do meu grande irmão, professor, pai, Rubinho, né? Rubens Calda Peçanha. Por que aconteceu? Rafa e Guará, aí vocês vão entender, né? Quando eu passei para a Rural, foi a maior felicidade do mundo. Eu fiz uma festa aqui do fim de semana inteiro, em Vassouras, e trouxe meus amigos. Meus amigos pegavam onda comigo no Rio, vieram para Vassouras, né? Fiz uma festa que até hoje todo mundo lembra. Mas o que aconteceu? Marcou essa entrada minha na Rural, porque tinha um técnico, não sei se vocês conheceram, é falecido, Carlão. Carlão foi o técnico que, na época, ele era de Paraíba do Sul. Por conta dessa região nossa ter tanto criador, ele era o técnico que mais fazia resenha do Brasil. Era o Carlão. E o Carlão fazia resenha dos meus potros, lá da criação minha que eu tinha. Tá? E aí o que aconteceu? O Carlão foi lá fazer resenha. Eu tinha uns 7, 8 potros que nasceram aquele ano. Ele foi fazer resenha. Eu cheguei para o Carlão e falei assim, Carlão, pelo amor de Deus, rapaz, passei para a Rural, o Carlão chorava, eu chorava com ele, porque muita gente próxima soube, né, do problema que eu tive do vestibular na primeira vez. E aí o Carlão falou assim, eu falei, pô, quando que eu tenho que fazer estágio? Ele começou a rir, falou, quando? Já. Eu falei, rapaz, mas eu nem fiz matrícula. Ele falou, não quero saber, Bibu, você é diferente dos diferentes, filho. Você vai começar a fazer estágio agora. Vou pegar um papel aqui. Aí pegou um papel. Falou assim, você não mora lá no Leblon? Moro, pô. Falou, então tá. Se você quiser, você vai lá no Jockey Club, procura o Dr. Taranto. Tal. Tá aqui, assinado, Dr. Taranto. Esse estagiário vai ser especial. Se você quiser, você vai lá na IPA. Você procura o Dr. Mauro Reis. Tá? Ou o Tomás Montelo. Beleza? Só mostra, hein? Tá assinado. Bigu. Caraca, mas esses caras eu já ouvi falar. Bigu, você é diferente dos diferentes. Tá? Vai lá. Beleza? Show? Então vai lá? Vou, pô. Vou. Lógico que eu vou. E aí, né, eu fui, né, era exatamente, não tinha começado ainda. Eu nem tinha feito matrícula. Matrícula, normalmente, a gente faz novembro, dezembro, ou seja, era final do ano. Isso foi no ano de 95, tá, gente? E aí, eu fui lá. Aí chegou e falou, não, os cavalos estão tudo, né, para a serra ou lá para o sul. Final do ano não existe cavalo aqui. Tá, então vou lá na Ípica. Aí fui lá na Ípica e falaram a mesma coisa, mas né, o Dr. Mauro Reis estava com um cavalo lá com Jabor, nunca mais esqueci esse nome. Jabor com uma laminite braba, tinha perdido um casco. E, cara, coitado, vamos falar, não tem problema falar, não. Eu cheguei lá, tinha assim, Tomás Montelo estava para a Europa. Aí eu falei, não, vou no Dr. Mauro Reis, então. E, cara, eu sou muito feliz e iluminado por ter feito estágio 3 anos com o Dr. Mauro Reis na parte, aí, principalmente de ortopedia, sabe? Foi um profissional que me ensinou muito. O cara é um monstro, tá? Estudioso pra caramba, inclusive a ponto de falar assim, você sabe inglês, né? Sei. Então pega esse livro em inglês aí e começa a estudar essa porra, porque eu estou precisando achar check ligaments. Aí hoje, ligamento suspensório. Eu falei, essa praga aí, eu já ouvi muito falar. Mas, enfim, o que aconteceu? Eu cheguei na Ípica, tinha uns 7, 8 estagiários lá. Rapaz, e o Mauro estressado, né? Era raio-x ainda, não era digital, né? Longe de ser. E ele, porra, aí tinha que ir lá, aí, porra, não seguraram direito o pé, a mão do cavalo, não sei o quê, porque tá com medo. Rapaz, eu lembro que eu cheguei lá no primeiro dia, eu falei assim, pô, eu queria saber quem é o Dr. Mauro Reis. Aí ele nem olhou para minha cara. Né? Ele lá, brabo. O que você quer com ele? Eu falei, não, eu queria ver se fazia estágio. Ele, mais um. Então,
Quem pediu para procurar o doutor Mauro Reis foi o Carlão de Paraíba do Sul. Ele fez até uma carta de recomendação. Rapaz, ele largou a pata do cavalo e falou assim: ele fez o quê? Ele fez uma carta de recomendação. Ele olhou para minha cara, aí ele falou: não vou te falar hoje o que eu precisava te falar. Deixa você fazer estágio, depois eu falo. Tá bom. Você conhece de cavalo? Eu falei: não, eu crio cavalo desde 8 anos de idade que eu crio. Eu falei: então, meu filho, pega essa pata de cavalo, você tem medo? Eu não tenho medo, não. Cavalo, não. Eu falei: então pega aí. Aí já entrei debaixo do cavalo, pega a pata, o cara é a quatro. Ele falou assim: pode ir embora todo mundo, quero só esse bigu aqui comigo. Aqui. Tá? Fiquei com ele lá 3 anos, né? E o que acontece? Então, essa ligação dele, principalmente de estágio, né, gente? E depois eu fui ver na minha vida, né? Quando eu me formei para fazer o mestrado, eu tinha quase 4.000 horas de estágio feito na Rural. E a Rural não tinha o último período, não era de estágio supervisionado, era meio embolado. E no último período tinha 3 disciplinas, eram menos disciplinas para você fazer mais estágio. Só que se eu fizesse aquilo ali daquela forma, eu ia fazer 360, 400 horas. Eu me formei com 4.000 horas de estágio. Eu lembro, né, na época do mestrado, quando fizeram as contas, que falaram: caralho, enfim. Então, mas eu devo para esses caras que me alertaram para isso, falaram: não, o estágio é importantíssimo. Você não falou do Rubim, você falou que ia falar dele. Então, aí você vai. Aí. O que aconteceu, né? Eu, na verdade, pô, é difícil, né, gente? A gente não tem um negócio assim para ir contando a história, às vezes vai e volta, mas não liga, não. Eu, com 15 anos, eu tive uma coisa que marcou a minha vida, tá? Com 15 anos, eu via a Globo Rural todo domingo de manhã. Né? Eu e o papai, a gente acordava, e o papai, por conta lá da propriedade rural, ele falou assim: se vira. Você, sábado, domingo, você vai ter que trabalhar, porque durante a semana você está no Rio estudando, então chega aqui, sábado e domingo, eu vou te acordar todo sábado e domingo, 6 horas da manhã. Cara, eu era adolescente, né? Eu chegava da cachaçada, né? E chegava às 5h30 da manhã, meu pai, 6 horas da manhã, falava: se vira. Eu não sei o que cavalo come. Você tem que ir lá acompanhar a hora de trator, você tem que acompanhar plantar. E olha só, filho, você não tem como chamar a atenção de ninguém se você não souber fazer. Então, aprenda a fazer. Tá bom, pai. Vamos embora. E a gente plantou tudo e ajudou a fazer todas as cercas, inclusive assento um tijolo muito bem. Tenho um orgulho. Caralho, eu vou aprender. Eu quero prumo, eu quero tudo e eu quero assentar tijolo muito bem assentado. E aprendi. Tá? Então, dessa forma, com 15 anos, eu no Globo Rural, passando no Globo Rural, eu e meu pai vendo, puta do caralho, vou chorar várias vezes, mas não tem jeito. Apareceu lá, técnica de transferência de embrião no equinos, os primeiros animais nascidos dessa técnica no Brasil. Falei: puta, pai, olha que doideira. Pai, eu tenho que ver essa reportagem. Tá bom, filho. Aparece nada mais, nada menos que João Junqueira Fleury, né? Mostrando no Aras lá em São Paulo. Falei: pai, ele é Junqueira, pai. Ele: uai, filho. Falei: pai, será que ele é... Calma aí, que José Osvaldo Junqueira, pai. Não, eu tenho isso num livro aqui. Enfim, né? Era o auge, né, do turbante. E depois, mais para frente, o Joãozinho me contou a história toda dele, da família, do pai, enfim. E aí eu com 15 anos, falei assim: pai, eu vou trabalhar com essa porra aí. Ele: como, filho? Nossa, primeiro produto que nasceu, pai, eu vou trabalhar com transferência de embrião, pai. Pai, isso é do caramba, você tirar uma bolinha, pai. E essa bolinha nasceu um campeão nacional, pai. Isso é brincar de Deus, pai. Pai, eu quero mexer com isso aí, eu quero. Tá bom, filho, então tá bom. Pai, e assim, se eu puder conhecer esse cara, nossa, vai ser o maior sonho da minha vida. Enfim, isso eu tinha 15 anos, né? E aí, eu acabei fazendo estágio. Né? Faltava uma semana para começar a aula, eu perdi um cavalo meu de cólica. Era o cavalo que eu mais amava, era um cavalo meu que foi campeão estadual, foi tudo que podia ganhar, ganhou. Chamava Garoto CA.
Esse cavalo foi muito doído para mim, porque enfim, um colega nosso, pelo amor de Deus, enfim, não é culpa dele, mas depois que a gente estuda veterinária, a gente, né, enfim, talvez por falta de informação, sei lá, quem sou eu para, né, julgar alguém, mas eu, hoje, como veterinário, faria ou tentaria, de alguma forma, né, algumas coisas diferentes, como foi a conduta na época. Tá? Mas aquilo me motivou um tanto de falar, cara, eu vou querer aprender cólica de cavalo, abdômen agudo, eu vou. E por ironia ou não do destino, né, um dos maiores sumidades do mundo de cólica de cavalo é vassourense, né? Professor Geraldo Heleno. Geraldo Heleno. E o irmão dele era um dos meus padrinhos de cavalo, né, que me acompanhava desde que eu comecei com 8 anos. Então, sempre o irmão dele, né, saudoso, que já faleceu, o Dadá, falava assim, não, a hora que você quiser, você vai lá para o FMG ficar com o Geraldinho, chamando de Geraldinho. Todo mundo em Vassouras aqui. Hoje eu cortei o cabelo, aí falou assim, pô, você conhece o Geraldinho? Eu falei, o Geraldinho é tal do professor Geraldo Heleno, gente, tá? Joga bola pra caramba, todo mundo conhece ele na região, porque ele era jogador de bola aqui, tá? E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, pô, né, máximo respeito. Né? Para mim, eu acho que é um dos caras que eu mais respeito na minha vida, o professor Geraldo Heleno. Então, o que aconteceu? Fui atrás dele e fiz estágio com ele também, né? Cólica de cavalo, isso e aquilo e tal. Mas, chegou no terceiro período. Né? No primeiro período, eu já perguntei, eu posso fazer estágio com reprodução? Não. Você tem que passar por Fisiologia 2, que é a Fisiologia da Reprodução. Caralho. Então, eu posso ir no terceiro período já? Pode. Beleza. Aí, né, contando os dias, né? Falei, tá bom. Quando eu cheguei no terceiro período, eu fui lá, né? Fui lá, nunca mais esqueci disso. Fui lá em setembro, início de setembro. Né? Me explicaram, não, a estação de monta começa e tal. Então, tá, vou lá em setembro. Cheguei lá em setembro, feliz da vida, né? Tinha começado o terceiro período, falei, então agora eu posso. Rapaz, aí fui lá e conheci, né? Uma das pessoas que eu mais devo na minha vida profissional, que é o professor Júlio Ferraz Jacob. Tá? Aquela praga daquele Julinho, Júlio, sei lá, para chamar, que é meu irmão em outras vidas. Né? E que foi muito importante para mim por 1000 motivos. Né? O Júlio até hoje conta a minha história, eu falo, porra, Júlio, eu tenho que contar, cara. Mas é legal, né? Porque eu cheguei lá em setembro, o Júlio e aquele aluninho que veio lá no primeiro período. Eu falei, então, agora eu posso fazer estágio? Ele falou, não pode não, porque já acabaram as inscrições já da reprodução. Eu falei, pô, mas desculpa, eu não sabia quando eram as inscrições. Falando que a estação de monta começava em setembro, eu vim. Falei, não, as inscrições foram no início do período, foi em agosto. E, enfim, ainda não começou não, mas eu já estou fazendo seleção. Então, essa estação de monta você está fora. E aí eu fui muito triste para casa, pedi muito para o professor Júlio, fiquei lá, esperei ele sair do departamento até de noitinha. Ele sabe aquela cara de olhar e falar assim, cara, que mala que esse aluno. E aí foi de novo, né? Eu liguei para o Carlão, né, para esse técnico da associação, que na verdade ele vai voltar na história de novo, né? E aí eu vou fazer o link dele com o Rubinho Vermelho, Rubens Calda Peçanha. Por quê? Ele chegou para mim e falou assim, como assim o Julinho te negou o estágio? E, porra, Julinho, sei lá se é Julinho, aquela praga, me negou. Aí, não, rapaz do céu, calma aí que eu vou ligar para o Julinho. Ah, é mesmo? O Júlio, não sei se vocês sabem, o Júlio era técnico da associação também. Sabia. Né? O Júlio era técnico. Então, não, rapaz, o Júlio é meu amigo pra caramba. E quem, né, já nessa época que eu estava lá na Rural, que era meu veterinário lá dos meus cavalos, era o Rogério Barreto, Rogerão. Que trabalhou no MH também. Sim, MH, trabalha com a gente lá, ainda faz uns dentes e tal. No MH ele nunca trabalhou com reprodução, ele sempre trabalhou com clínica, né? Mas ele foi do Aras Catimba, enfim, né? Trabalhou no Marlboro também.
é um dos excepcionais profissionais que eu conheço a campo, tá? Que eu conheço. Para mim, talvez o concurso a campo mais completo de cavalo que eu já conheci na minha vida. Perfeito. E aí, o que aconteceu? O Rogério teve lá em casa e falou: não, rapaz, o Julinho, calma aí. Aí, o que aconteceu? Eu fui com uma carta assinada do Carlão e do Rogério Barreto para o Júlio. Voltei lá. Falei: não, eu vou voltar lá. Aí, cheguei lá, né? Cheguei lá, estava o professor Júlio, a professora Vera, que é a professora de doenças da reprodução, e o professor Trez, que era de bovinos, de ruminantes. Rapaz, eu lembro que quando eu cheguei e coloquei a cara no departamento, o professor Júlio falou assim: não te aguento, não. Aí, rapaz, a professora Vera falou assim: rapaz, ouve o menino, pelo amor de Deus. Eu falei: não, você me desculpa, eu sei que eu estou sendo chato, é porque eu quero muito fazer estágio com reprodução. Aí falou: você quer mesmo? Eu falei: quero, e aqui, ó, tá aqui para você ver. Aí entreguei a carta do Carlão e do Rogério. E aí, nisso, o Júlio olhou e falou assim: Carlão está assinando embaixo de você? Eu nunca vi o Carlão assinando embaixo de ninguém, não. Eu falei: então. Então, a oportunidade, e falou: vou te dar. Né? Na época, eu nunca mais esqueço disso. Na época, passei para a Federal. Meu pai: você pode escolher o carro que você quiser. Eu falei: porra, eu quero um Ranger. Porra, meu pai acabou me dando um Gol GTI. Na época era o carro. Eu falei: não quero Gol GTI, eu quero a Ranger. Mas, enfim, né? Mais playboy impossível, né? Aí aquele malandro de Gol GTI ainda falou assim: aqui, reprodução começa pela boca. Vamos ver se você quer fazer estágio de reprodução mesmo. Os funcionários da Rural estão plantando uma capineira ali atrás. Vai lá, ajuda eles a plantarem. Gente, já devia estar setembro, já devia estar uns 35 graus. Estava gostoso, não estava 40, não. Tá tranquilo, né? Eu falei assim: o quê? Você quer que eu plante o quê? Capineira. Eu falei: é mole, né? O cara não sabe quem sou eu, né? Não sabe o que eu faço desde 14 anos, 13 anos. Eu falei: não, beleza. Rapaz, eu lembro, rapaz, que eu falei assim: nossa senhora, tá. Eu vou tirar a blusa. Os caras: quê? Eu falei: não, eu vou tirar a blusa. Aí, rapaz, aquela peãozada da Rural olhava para minha cara e falava: falei: não, gente, eu gosto de enxada. Me dá que para eu abrir leira, não tem ninguém igual eu para abrir leira, não. Rapaz, eu peguei a enxada e chamava. Tá. E vapo. Né? Os caras, coitados, né? Alguns bons, mas outros funcionários públicos, tchac, tchac, tchac. Eu vapo. E vapo. Eu sei que quando acabou lá, rapaz, a gente plantou a capineira tudo lá, terminou tudo, né? Eram as 5 horas da tarde, o Júlio chegou e falou assim: foi no Zico, até hoje me lembro, seu Zito, e o menino aí é bom? Eu falei: bom? Você contrata ele para plantar capim. Reprodução, não sei se ele sabe, não. Que puta merda, ele vai fazer a falta. Tem outra capineira para plantar, hein? É bigu, né? Eu falei: porra. Falei: não, tem outra capineira. Não, eu volto. Não tem problema, não. Isso aí eu gosto pra caramba de fazer. E aí, nisso, o Júlio chegou, né? Tomou aquele baque, né? Falou: hã? Falou: porra, tá, não sei o quê. Não, eu comprei uma carninha aí para os funcionários da Rural para fazer um churrasco, eles, né? Um calor do caramba aí, plantaram capim. Pô, se você quiser ficar aí, fica aí, cara, para a gente se conhecer melhor. Estou vendo que você realmente quer muito mexer com reprodução. Aí eu falei assim: quero sim, é meu sonho. Eu vi no Globo Rural lá o João Junqueira Fleury, ele falou: porra, é mesmo? Eu falei: não, eu queria mexer com o embrião. Aí ele falou: não, então, vamos ficar aí e tal. Eu falei: desculpa, eu não posso ficar, não. Desculpa, eu não posso ficar hoje. Posso ficar qualquer outro dia. Hoje eu não posso. Eu falei: porra, sério? Eu falei: não, sério. Minha mãe está fazendo uma. Como é que é? Oh, meu Deus. Uma amostra de quadros dela lá, não sei o quê, lá no São Corrado, lá no Fashion Mall lá. E começa às 7 horas da noite. Então, assim, eu tenho que ver se eu chego em casa ainda para tomar um banho, porque eu estou todo cagado, né? Falou: porra, mas por que você não falou antes, rapaz? Não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: não, olha, ô Júlio, você me deu uma ordem. Eu não vou embora até eu terminar o que você pediu para eu fazer. Eu falei assim: porra, tá bom. Então tá, então fica para próximo churrasco e tal. E assim foi. Fui embora para casa, cheguei em casa todo cagado, tomei banho e fui lá para a exposição da minha mãe. Pronto, exposição de quadros da minha mãe. Enfim. E aí, nisso, comecei o estágio lá. O que aconteceu? Né? Eu falo muito isso.
eu estava no lugar certo, na hora certa. Você fala, porra, você foi chato pra caralho. Mas o que aconteceu? A Rural, na época, né, veio um cavalo lá do meu grande amigo, saudoso, Gersinho Varela, né, Cadillac da Bela Vista, um cavalo que ele acabou emprestando para a Rural para resgatar a genética antiga do IZ quilômetro 47, né, da tropa do Mangalar Machador da Rural. E eu sabia tudo, conhecia tudo. Quando me falou o Cadillac da Bela Vista, falei, pai, mãe, avó, falei a porra toda. E o Júlio falou, rapaz, mas você conhece? Eu falei, não, eu estudo Mangalar Machador, eu gosto, eu estudo. Ele falou, não, porra, legal, então, e as ervas nossas que a gente tem? Eu falei, mas é filho de quem? É filho de tal. Porra, fui falando, pai, vô, tudo, da tropa antiga lá da Rural. E aí o Júlio falou assim, puta, que legal, porra, eu tenho que te apresentar até o Getúlio, que é técnico da associação, né? Getúlio Tadeu, e que até hoje é meu amigaço pra caralho. E foi legal, porque eu tive uma passagem com o Getúlio que vocês vão amar de saber. Eu vou falar, lá na Rural. O que aconteceu? Quando eu fui fazer o estágio, tinha esse cavalo e 5 doadores do Gersinho Varela, tá? E mais 3 doadores da Rural. Então, o Gersinho emprestou o cavalo e as éguas, em troca disso, tinha que fazer um embrião para ele de graça. Show, porra, bom pra caralho. Então, eu cheguei na Rural para fazer estágio, tinham 8 doadores lá. Tá? Num momento que tinham muito poucos veterinários no estado do Rio que faziam embrião. Em Minas Gerais, a gente já tinha, né, algumas situações, lá principalmente no La Glória e tal, estava começando, porque isso eu estou falando de 97, entendeu? Então, enfim. E aí eu falei assim, porra, né, todos os estagiários, né, inclusive a Tereza lá do Betis Laboratório, né, braço direito da Bia, era estagiária antiga. Tereza Fabão, que era do Piabanha. Tereza. Porra. A Isabela, tá? Isabela. Era como é cunhada do Júlio, né? Era cunhada do professor Júlio, na época, né? E aí, só que assim, logo esse pessoal se formou. Então eu comecei a fazer estágio, a Isabela, o Fábio, e a Fernandinha Dutra, porra. Fernandinha Dutra. Eles foram os primeiros a aprenderem transferência de embrião. Logo eles se formaram e entrou a turma da Tereza. Aí da Tereza que eu fiquei muito amigo. Porque todo sábado e domingo, feriado de Santo, que tinha que mexer, né, com palpação ou ajudar para tirar embrião, todo mundo perguntava, quem pode vir? Era sempre eu. Eu venho. Eu venho em tudo. Vocês podem me chamar de noite, de madrugada, que eu venho. E aí fiquei. Então, no terceiro período da faculdade, eu comecei a mexer com embrião. Eu só via, não manipulava embrião, eu só via, só segurava o copo coletor. Feliz da vida, puta merda, dava cada berro quando vinha embrião, enfim. E aí, quando eu passei para o quarto período, o povo se formou. E aí o Júlio, né, chegou para eles e falou assim, quem que vai assumir aí? Porque a gente tem que tirar os embriões para o Gersinho. E aí a Tereza e outros estagiários, o Marcelo, esse daí nem mexe mais com o cavalo, não. Era bom pra caramba de embrião. Aí ele falou assim, não tem dúvida, Júlio, é o Bicu. Rapaz, os outros vêm, não vêm. O Bicu é para assumir essa porra toda. É o Bicu, não tem outra pessoa. E aí o Júlio me chamou para conversar, né? E que, né, falou assim, Bicu, eu vou precisar de você, mas eu precisava de você vir todo dia. Eu falei, Júlio, se eu puder prender as éguas 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, porque 8 horas eu tenho que ter aula, né? E todo mundo na Rural sabia, né? Via, né? Eu com a manga cagada de bosta. Então, todo mundo sabia. Todos os professores sabiam. Falaram, o Bigu está lá. Então, a partir do quarto período em diante, né, de 97 para 98, foi quando eu realmente assumi, né, o programa lá. Né? O Júlio não estava lá sempre. O Júlio deu a varinha, né? Ele não deu peixe. O Júlio falou, é isso e se vira, porra. Tá bom, Júlio. Se vira. Se tiver dúvida, me pergunta. Eu, não, pode deixar. E o primeiro embrião que eu tirei sozinho lá na Rural foi muito legal. Eu lembro como se fosse hoje. Porque quando eu achei ele na placa, né? Lá na placa de pente, assim, irmão, eu saí correndo, dei um pulo e eu dei de cara com o Getúlio. Eu não conhecia o Getúlio. Getúlio tinha ido lá para fazer resenha dos putos.
Eu trombei com o Getúlio assim, eu falei, puta merda, com o Getúlio e com o Bruno, filho dele, que devia ser um fedelho, 7 anos, 8 anos. Já amava cavalo, já montava cavalo. Aí eu falei assim, nossa senhora, desculpa. Eu falei, o que foi, rapaz? Eu falei, nossa senhora, tem um embrião ali da égua. Eu falei o nome da égua, com um Cadillac da Bela Vista. Aí ele falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, eu acho que eu sei, porque eu acho que eu já te vi. Você não é o Getúlio, técnico? Eu falei, isso. Você que é o Bigu? Eu falei, sou o Bigu. Aí ele falou, não, o Júlio falou bem demais de você. Meu filho, você entende a importância que você está aqui para fazer essas transferências de embriões? Aí eu falei, não, calma aí, eu entendo, deixa eu mexer com o embrião ali, lavar ele, depois a gente conversa, pelo amor de Deus. Eu lembro que na época o medo, né? Tem que mexer rápido, tem que transferir rápido, enfim, né? E aí a gente depois, porra, fiquei a noite inteira, ficamos até de madrugada tomando cerveja, eu, Getúlio e Júlio, ficamos bêbados, tomamos um porre lá e ficamos muito amigos.